Devo experimentar antes de me casar? Essa é a dúvida e a tentação de muito jovem cristão. No mundo, isso já é normal. No mundo, é fora do normal o casal que não vivem como casado antes do casamento. Se uma pessoa descrente hoje fala que não viveu uma vida sexual ativa antes do casamento, as pessoas nem acreditam. As pessoas vão zombar, porque isso é normal. Ao invés de aplaudir, ao invés de falar que bom, não. Isso é motivo de críticas e zombaria. Agora, nós como cristãos entendemos que isso é fornicação, que isso é pecado, entendemos que isso faz parte da categoria dos pecados sexuais, imoralidade sexual, prostituição, enfim. Não preciso entrar aqui em detalhe. Mas a tentação de experimentar o sexo antes de casar, isso é evidente, faz parte da natureza humana querer satisfazer seus desejos sexuais. Não apenas estes, mas outros tipos de prazeres e de pecado. E se não tivesse o prazer, claro, ninguém teria dificuldade em resistir até o dia do casamento. Por outro lado, muita gente sabe também que muita gente casa e não tem novidade alguma depois que casam. A lua de mel é até algo que não tem muito sentido. Casar de branco também, como isso era muito simbólico antigamente, hoje já não tem o mesmo simbolismo de pureza, castidade, enfim, hoje já não tem. Antigamente se casava muita gente com esse pensamento. O casar de branco, se referindo à virgindade, pureza e etc. Agora, os jovens, quando estão namorando, são tentados a isso? Claro. Você que está me vendo agora e falar que namorou e não teve vontade de aprontar com sua namorada, você então não ficou com beijo intenso, como se fala beijo de língua. Porque você sabe que o beijo de língua é o ensaio para o sexo. Você sabe disso, né? Ah, fulano beijou fulano e principalmente o homem não teve desejo, não teve impulso. Então ele estava simulando o beijo, ele é um ator. Isso não é correto. A questão desses sentimentos de querer fazer, mas o desejo de fazer, isso é normal. Por isso, tem que tomar muito cuidado na fase do namoro, porque namoro não é liberdade para se fazer sexo. Namoro é uma preparação. Na nossa cultura, que em algumas culturas nem existe esse negócio de namorar para depois casar. Existe um tempo de preparação, mas sem esta intimidade de agarra-agarra, de beijo-beijo. E é muito triste que hoje, segundo alguns, não sei se é verdade, citam pesquisas onde diz que mais de 50% dos nossos jovens da igreja cristã, eles têm vida sexual ativa antes de se casarem. Isso é um perigo, porque é muito comum os casais praticarem o sexo e com a consciência de que isso é um pecado, acelerarem o casamento, como que isso fosse consertar as coisas. Então, eles se conhecem pouco, vão falar pouco, vão ficar desnutridos espiritualmente, muitos deles vão ocultar isso e não param de fazer até o dia do casamento, casam por pressão familiares, muitos pais escondem esse pecado dos seus filhos e eles casam com esse tipo de consciência, não casam tranquilos porque sabe que a motivação do casamento naquele dia foi por causa de seus pecados que praticaram ou que continuou fazendo, e casam então sobre uma maldição
do pecado sexual. Praticam, praticam, praticam e aí depois casam bonitinho, às vezes até na igreja, como que nada tivesse acontecido. Certo? E, segundo eu já estudei tanto escritores conservadores, evangélicos ou não, falando que a probabilidade de divórcio para quem casa na fornicação é bem maior do que aqueles que casam virgens ou casam dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa não é virgem, mas teve um namoro correto. Então a probabilidade de divórcio é maior para quem casam aprontando. Até porque a própria consciência disso pode ser uma importunação, uma tortura. Isso é muito prejudicial para a espiritualidade. Essa pessoa vai ser um obreiro e um dia vai aconselhar casais de namorados. Eles vão ter filhos e será até um pouquinho complicado fazer certas correções se este teve um namoro com essas lacunas, essas manchas, esse pecado, podemos dizer, de prostituição, fornicação, sexo com a namorada. É muito triste ver como hoje é tão comum os jovens em nossas igrejas, em muitas igrejas por aí, viverem essa prática. E mais terrível é alguns defenderem, e muitos pais até sabem que seus filhos vivem nesta podridão e encobrem, para que o pastor não discipline, não tire do cargo, é músico, aquela coisa toda. Muitos pais já sabem que seus filhos vivem a vida de casado. Os filhos só não confessaram, mas eles sabem. Pelo comportamento, pelo fruto-se com essa árvore. Isso é aterrorizador porque nós vamos tendo uma geração que se conforma com tudo. E essas pessoas serão nossos líderes de ciclo de oração, pastores e líderes de mocidade. Onde nós iremos chegar? Não, você não tem que experimentar antes. Isso não é uma garantia de que o seu casamento será uma bênção. Aliás, a probabilidade de seu casamento ser uma tribulação por causa deste pecado, que você às vezes nem se arrependeu, casou porque não consegue parar de fazer, isso não é arrependimento. O casamento não é o arrependimento. Arrependimento é parar de fazer. Quando casa, você não parou de fazer, você parou de pecar. Mas não quer dizer que resolveu toda a situação, certo? É preciso haver arrependimento, mudança de vida, antes que o seu destino seja selado sobre a maldição de viver enganando as pessoas, enganando seu pai, sua mãe, o seu próprio coração. E isso vai acarretar também problema, muitas vezes, psicológico, que às vezes as pessoas casam e ficam com consciência pesada de ver o tanto que enganou. E essas coisas nem sempre se apagam assim. Não tem que experimentar. A moça, o rapaz, não é um fruto lá na banca, na feira, que você fica testando se é doce, se é amarga, para depois decidir comprar. Casamento não tem essa finalidade. Sexo não tem esse propósito. Sexo só no casamento. Nada de viver amigado, porque é prostituição também. Ah, porque antigamente não casava. Chega de conversa fiada. Você não viveu lá no passado, você não sabe como eram as leis culturais, civis, como que eram as religiosas. Como dizer? E fico assistindo vídeos aí da internet, pequenos vídeos para dizer que antigamente era assim. Nós precisamos tomar muito cuidado, até porque nós não estamos vivendo lá. Nós precisamos temer ao Senhor e guardar a sua palavra no nosso coração. Se gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, envia para os seus amigos. Quem vos fala, o pastor Ailton Santana. Deus te abençoe, em nome de Jesus.